Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês explicando como que eu faço esse adesivo de retalho. Tem bastante gente me pedindo e ele é muito simples de ser feito. E eu vou estar aqui explicando aqui o passo a passo para vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo para a montagem desse adesivo é fazer o risco guia, né, vamos dizer assim, que é demarcando os quadradinhos que você vai pintar. Então, eu uso esse pincel, que vocês já sabem, ó. Ele é o pincel do esmalte, de preferência do Impala, que é mais molinho. Então, eu retiro todas as cerdas e fica apenas duas, tá bom? E ele dá esses risquinhos aqui bem fininho. Então, eu pego esse pincel, coloco um pouquinho de nanquim, igual tá aqui, ó, no potinho, e primeiro eu marco o meio da cartela e depois eu faço mais 3 risquinhos, tá? Faça um no meio primeiro para não ficar torto e depois vocês demarquem os outros dois, que fica bem mais certinho, para ficar a cartela bem quadradinha, bem no meio, bem legal, tá bom? Então, feito essa primeira parte, vocês escolham as cores que vocês vão pintar. Eu gosto de cores fortes, assim, tá vendo? Então, o que é que eu faço? Eu escolho todas elas, são 8 cores. E depois disso, já deixo todas abertas, então eu pego uma por uma. Como assim? Então, eu escolhi a azul aqui primeiro, então eu vou fazer, se você vai montar uma cartela inteira, vamos supor assim. Então, como que é que eu faço? Primeiro eu risco os 10 quadradinhos, pra você montar a cartela toda. E pego a primeira cor, pinto primeiro. Então, para não ficar igualzinho, assim, todos os 10, então o que eu faço? Eu começo pelo azul, só que daí eu pinto o primeiro quadradinho, depois eu venho pro segundo, depois eu venho pro terceiro, depois eu vou subindo, aqui eu faço do lado contrário. Então, assim, eu monto a cartela inteira com as mesmas cores, só que nas posições diferentes. Então, ao invés de eu abrir todas as tintas de uma vez, eu vou pintando um quadradinho por cor, por vez, entenderam? Então, assim, na hora que eu pinto esse último, tá toda a cartela praticamente pronta. Então, é só você dar continuidade, pintar o último quadradinho e continuar com os demais passo a passo, né? Pra finalizar a cartela. Então, eu gosto de cores escuras, que no final, que você monta toda a cartela, fica bem legal, fica bem chamativo. E se for para uma filha única, nossa, fica bem legal mesmo. Então, o que é que eu faço? Escolhi as tintas, então, no caso aqui eu já pintei uma para vocês verem como que é que eu faço. Essa aqui não tá inteira terminada, porque eu vou... Como não é uma coisa assim de treinar os movimentos, é só para pintar o quadradinho mesmo, então eu já deixei bem adiantado para não ficar tão longo o vídeo. Então aqui eu vou pegar a minha cor, vou pegar uma aqui diferente, tá? Então, ó, ao invés de eu pegar o pincel, eu uso o palito. Vocês vão ver aqui, assim, na minha opinião é muito melhor. Então eu venho aqui, eu pingo no meio... E eu espalho toda a tinta. Por que eu gosto do palito? Porque ele desliza sem ter a pontinha mole, como se fosse o pincel. Pode correr o risco de borrar, tá? Então, eu quero que pinte só o quadradinho ali mesmo. Então, com o palito, como ele é durinho e a ponta é mega fina, então ele vai exatamente onde eu quero, tá vendo? E eu faço assim nos demais quadradinhos. Ok? Não tem segredo. Feito isso, como está aqui o meu, eu venho com a parte desses risquinhos aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? Eu esqueci como que é o nome dessas coisinhas. Então, eu pinto, ó. Passo o pincel no nanquim e faço alguns risquinhos aqui, ó. Um no meio, um pra lá, um pra cá. Mão bem firme. Ficou torto, vocês sabem, né? Não vou reclamar de novo. Então, fez assim, fez esse lado, igual vocês podem observar aqui, em toda a cartela. É só vir com um branquinho.
Ó, pego a tinta branca, o palito novamente, e eu faço 3, 2, não menos que isso, e também não mais, tá? Não encham de bolinha, não, porque perde esconde um pouco as cores, tá? É só um pequeno detalhe. Olhem. Colocou as bolinhas, ó, vocês podem observar que uns eu coloquei 3 embaixo, depois 2 embaixo, 3 em cima. Eu fui mudando, mas sem empestear de bolinha, ok? Assim que vocês terminam essa parte, meninas, é só vir com a tinta novamente, a tinta preta, tá? Ou nanquim mesmo. Mergulha todo o pincel e eu já fiz isso aqui, tá? Ó, então, antes de fazer até esses risquinhos, assim que você termina de pintar todos, é isso que você tem que fazer. Mergulha todo o pincel na tinta e reforça esse risco pra sumir. Tá vendo? Vocês podem observar aqui que aqui some, meio que some o preto. Então, a hora que vocês terminam de pintar, chegou, pintou esse último, já vem e reforça com o preto aqui novamente. E depois é só fazendo os risquinhos e colocando as bolinhas. Fazendo isso em todos os quadradinhos, a sua cartela tá toda finalizada. Fica lindo na unha, tá bom? Eu espero que vocês gostem, é um passo a passo bem simples de ser feito. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.